bem, dando continuidade à nossa série de entrevistas especiais de fim de ano com pessoas importantes na política pernambucana, a gente conversa hoje por telefone com o deputado federal Tadeu Alencar. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. O senhor fala agora para mais de 80 municípios do interior de Pernambuco e para o mundo pela internet. Bom dia, Renata, bom dia, Mário Flávio, bom dia, grande audiência da Rádio Cidade de Caruaru. É um prazer poder aqui dialogar com vocês. A gente começa já perguntando o seu balanço pessoal do seu ano de atuação. Olha, Renata, a gente teve um ano ainda muito difícil, um ano que foi também de pandemia. Felizmente, nós tivemos um avanço significativo no processo de imunização da população e não precisa nenhum outro dado que não a diminuição das contaminações e das mortes em nosso... Opa, perdemos a conexão com o deputado. Vamos refazer aqui a ligação para Super Tadeu Alencar, deputado federal. Está batendo um papo com a gente hoje, né, nessa série de entrevistas com nomes importantes da política pernambucana, né, durante todo esse mês de dezembro. A gente trouxe aqui deputado, uma personalidade. Você está me ouvindo bem? Porque eu estava falando e... Caiu a ligação. O senhor fazia o balanço, pode recomeçar, por favor. Retomando aqui, houve uma interrupção da ligação, mas eu dizia que esse foi um ano muito difícil ainda, porque continuou sendo o segundo ano de pandemia no Brasil. Felizmente, nós tivemos um avanço no processo de imunização da população, as pessoas puderam ficar protegidas, né, da pandemia que ceifou tantas milhares de mortes em nosso país, e isso foi, claro, uma marca desse ano ainda, mas felizmente estamos terminando o ano de maneira muito diferente do que tivemos o ano passado de 2020. Um debate muito intenso na Câmara, numa agenda conduzida pelo governo federal, que não é a agenda que interessa aos brasileiros, uma reforma administrativa que, longe de aperfeiçoar e aprimorar o serviço público, ela vinha exatamente diminuindo o papel do Estado na administração pública brasileira, fazendo com que instrumentos que foram avanços consideráveis da Constituição de 88, como o concurso público e a própria estabilidade, que é necessária não para trazer qualquer tipo de privilégio para o servidor público, mas para que o agente público possa exercer com autonomia, com independência, às vezes contrariando interesses poderosos. Uma agenda do governo federal que não tem sintonia com a situação de grande vulnerabilidade social que tem no Brasil, 19 milhões de pessoas na zona de miséria, 15 milhões de desempregados, a economia com inflação galopante, com 1 litro de gasolina a R$8, um bujão de gás a 120, todos os preços, quem faz supermercado, quem vai à feira, quem vai ao mercado, sabe que está uma inflação absolutamente incompatível com a capacidade e a renda dos brasileiros. Um ano muito difícil, nós tivemos um papel de resistência a essa agenda regressiva de Bolsonaro, de um lado, e outra agenda também, quando pudemos avançar na Comissão de Cultura, por exemplo, impulsionando projetos que vão fortalecer a cultura no Brasil, que vem sendo tão sacrificado pela ação deletéria, inclusive, do próprio Bolsonaro. Então, acho que é um presidente da República que falha em todos os seus deveres, enquanto os governadores e os prefeitos cuidaram de proteger a vida dos seus liderados, das populações do Brasil inteiro. O governo federal lava as mãos diante de tragédias como a que estamos assistindo agora, pelas chuvas intensas no estado da Bahia. O presidente está de férias, pescando no litoral brasileiro, de modo que é um ano ainda difícil, mas temos uma grande unidade do povo brasileiro hoje, que sabe que a gente precisa varrer da cena política brasileira um governo que falhou em todos os seus deveres. O meu partido tem tido a visão de formação de uma frente ampla que possa exatamente voltar o Brasil ao seu trilho de desenvolvimento, de crescimento, de combate às desigualdades. Essa é a agenda que interessa ao país e nisso o PSB tem plena sintonia. Aqui em Pernambuco nós temos um governo que vai terminar o segundo tempo de governo do governador Paulo Câmara com a carteira de investimentos públicos da ordem de 5 bilhões de reais, recuperando a malha viária de todo o estado de Pernambuco, as questões de abastecimento d'água que ainda afligem muito a população
e tantas iniciativas que fazem com que a gente esteja retribuindo a confiança dos pernambucanos com muito trabalho e com Pernambuco muito melhor do que a gente teve em outros momentos. Então, é um ano duro, difícil, desafiador, mas um ano também de muitas colheitas e que a gente espera que em 2022 nós possamos ter um ano ainda mais feliz para os brasileiros. Não foi um ano fácil, mas estamos tendo a capacidade de reagir a essa omissão negligente e responsável do governo federal e tenho certeza que vamos fazer em 2022 a virada que o Brasil precisa. Ô deputado, há 8 anos, né, não exatamente, né, mas há mais ou menos quase 8 anos, eu lembro que eu fui para a convenção do PSB e todo mundo esperava que o senhor fosse anunciado como o candidato ao governo, né? E isso não aconteceu. De repente, o mundo da política gira e de repente seu nome começa a ser colocado de novo como provável candidato. Como é que está essa especulação? Como é que o senhor avança nessa discussão aí com o governador, com o próprio PSB, para a sucessão do Paulo Câmara? Olha, Mário Flávio, eu tenho defendido, isso fiz em várias oportunidades, em entrevistas que dei, no Congresso Estadual do meu partido, que ocorreu no dia 12 de dezembro. Eu defendi que o nome natural que deveria liderar a eleição de 2022 seria do ex-prefeito Geraldo Júlio, mas que o ex-prefeito do Recife tem dito reiteradamente que não será candidato. Eu acho que a gente está chegando no esgotamento desse processo. Defendi também que, não sendo Geraldo, que seria um nome natural, com trânsito no próprio PSB, na Frente Popular, que a gente precisava, sob a liderança do governador Paulo Câmara, definir o mais rapidamente possível um nome que possa exatamente ser apresentado à sociedade pernambucana, aos partidos que integram a Frente Popular. Esse processo ele será... O governador deu entrevistas agora no final do ano, quando disse que em janeiro vai resolver esse assunto da nossa candidatura ao governo do Estado. O PSB decidiu ter candidato, essa foi uma moção aprovada, uma resolução aprovada no Congresso Estadual do partido, então essa é uma realidade que já está materializada, o PSB vai ter candidato. E o PSB tem diversos nomes que estão, evidentemente, colocados à consideração dos pernambucanos, tem nomes do secretariado, tem nomes da bancada federal. Felizmente temos vários nomes a considerar, mas eu acho que o importante não é a definição apenas de um nome, mas um nome que possa carregar toda a unidade partidária, que é o que faz a força do PSB em Pernambuco. Tenho certeza que, sob essa liderança do governador, que vai iniciar um ano de muitas entregas aos pernambucanos, nós vamos chegar no nome que ele vai ter, não tenho nenhuma dúvida disso, o apoio de todo o nosso partido, do conjunto dos partidos da Frente Popular, e a partir dessa unidade partidária e na Frente Popular, nós vamos também discutir com a sociedade pernambucana a necessidade de que o PSB continue servindo a Pernambuco como serviu durante esses 16 anos. É inegável um legado que vem de Eduardo Campos, que o governador Paulo Câmara deu sequência a esse legado, vai entregar o Estado ainda melhor do que recebeu, porque atravessou crises econômicas profundas, o impeachment de uma presidente da República, uma crise sanitária, uma crise do Zika vírus, recessão econômica também, de modo que nós vamos ter a tranquilidade de construir uma candidatura que tenha essa unidade. Ela é fundamental para que a gente possa disputar as eleições de 2022 e que possa continuar governando Pernambuco, porque isso fez muito bem aos pernambucanos e a gente quer continuar servindo àqueles que são a razão de ser da nossa existência como partido e como no nosso papel nas funções públicas que vimos ocupando todos esses anos. Mas se o nome escolhido for o senhor está disposto? Veja, eu tenho falado no último ano, agora no fim do ano, em diversos momentos, onde a gente diz que a gente tem que estar sempre preparado para os desafios que a vida vai nos impondo, mas eu sou de uma escola, que é a escola de Dr. Arraes, que primeiro você define um caminho a seguir, aponta uma direção e depois a gente decide quem vai vestir esse figurino num dado momento do episódio eleitoral. Nós temos bons nomes, e o meu nome ser colocado à consideração
nesse momento. É um reconhecimento ao meu trabalho. Eu fui secretário de Eduardo 8 anos, fui líder do meu partido já no primeiro mandato, tive uma atuação destacada, reconhecida pelos institutos que apreciam a atuação parlamentar. É apenas motivo de satisfação pessoal ter esse reconhecimento e o meu nome ser considerado para uma função tão relevante, mas essa é uma decisão a ser conduzida pelo governador e nós vamos apoiar a decisão que, seja ela qual for, seja qual for o nome, nós vamos estar juntos e com a unidade partidária que vai permitir que a gente vença as eleições do ano que vem. Ô, deputado, o senhor está numa reunião com o Paulo Câmara, saiu para atender a gente. Alguma novidade ou foi só mais uma reunião de rotina mesmo para encerrar o ano? Ele convidou aqui a bancada federal e o presidente do partido, Carlos Siqueira, o presidente do partido no estado, Sileno Guedes, o prefeito João. Estamos aqui apenas numa reunião aqui de fim de ano, um café da manhã que gentilmente o governador nos convidou. Eu tenho certeza que agora em janeiro nós vamos ter muitas novidades para serem anunciadas a vocês da imprensa e ao povo pernambucano. Muito bem, então deixa a gente liberar para o senhor voltar para a reunião. Muito obrigado por atender a gente. Feliz ano novo. A gente se encontra presencialmente aqui na Rádio Cidade em 2022. Muito obrigado, Mário Flávio, Renata. Eu queria cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cidade, desejar um ano novo junto aos seus familiares, com muita paz, muita saúde, muita harmonia, que a gente possa ver o Brasil melhorar em 2022, depois de tantos dissabores que atravessamos nos últimos 2 anos. Um grande abraço, um bom dia. Muito bem, então a gente conversou aí com o deputado federal Tadeu Alencar, aquela história, Renato.